Olá! No episódio de hoje do Affinity Cast, a gente segue explorando as histórias que moldam o mercado de saúde e seguros. Hoje vamos falar sobre um modelo de cuidado que está transformando a forma como as pessoas vivenciam a saúde. A atenção primária à saúde, ou APS. Para isso, recebemos a Zá Souza, CEO da Atitude Saúde, que traz uma experiência única na implementação da APS como modelo de cuidado, e Laís Mirella, gestora assistencial da operadora, que acompanha de perto essa transformação e lidera com excelência, estrategicamente, programas de atenção primária à saúde populacional. Vamos descobrir juntos como a APS não só melhora a vida dos pacientes, mas também impacta toda a comunidade e o mercado de saúde. Agora, antes de falarmos sobre a APS, Zazá, eu queria ouvir de você sobre essa militância que você vem fazendo referente ao mercado de seguro. Olá, ouvintes, usuários, corretores, empresários, né? Obrigada, quero agradecer a Infinity Cash pelo convite mais uma vez. A Atitude Saúde fica muito honrada. Nara, assim, te trago em primeira mão. Eu não sou mais a CEO da Atitude Saúde, eu estou presidente. Nós contratamos Sérgio Silvestre, né, antigo CNU, para compor o quadro da Atitude Saúde, e hoje ele é nosso CEO, justamente para que Zazá tenha tempo de estar em espaços como esse, militando em favor da saúde suplementar. Né? Então, quando a gente fala de militância, o que eu quero dizer é que estamos sempre em espaços de discussões teóricas e metodológicas, discutindo quais são os empecilhos para o crescimento. A gente fala sempre sobre regulação, a gente sempre fala sobre ANS, a gente fala sobre judicialização, a gente fala sobre fraude, a gente fala sobre venda mal feita. Então, assim, eu realmente me tornei uma militante, porque, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, eu sou uma pequena operadora. Uma pequena operadora, para sobreviver, ela precisa entender de todo esse arcabouço legal para que nós possamos encontrar o nosso lugar ao sol. Então, um dos princípios que a gente traz hoje, enquanto operadora, que no dia 2 de setembro faz 6 anos de existência, e eu sempre digo isso com muito orgulho, porque até hoje é o único CNPJ, uma única luta, e a gente agradece esse espaço de comunicação para que a gente possa trazer mais elementos. E quando a gente fala em militar, a gente está falando sobre, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro na semana passada, justamente com o Controlador-Geral da União, da ANS, o antigo presidente da ANS, Paulo Rebelo, o diretor executivo de comunicação da Abrange, diversas autoridades, o senhor Jorge Aquino, né, que cuida lá do DIOPS da ANS, estava lá com a Rogéria, que é a diretora jurídica do Albert Einstein, né, estava lá com o Luiz, do contencioso da Apvida. Justamente todos nós estávamos discutindo as questões de sobrevivência das operadoras. A gente está falando de um sistema que já existiu mais de 2.016 operadoras e que hoje nós temos 507 operadoras. E eu trago um dado muito importante, que dessas 507, 202 em dezembro de 2024 fecharam no prejuízo. Então a gente precisa entender o que é saúde suplementar, e que, na minha opinião, não existe saúde suplementar. O artigo 5º da Constituição diz que nós somos saúde complementar ao SUS, então a gente precisa distinguir qual é o papel de cada ente nessa relação. Então, nós lá estávamos discutindo se a ANS, ela regula a operadora, quem regula o hospital, quem regula a caneta do médico, quem regula a corrupção, quem regula o abuso do OPME, quem regula as fraudes. Então, a gente precisa avançar. Então, militar significa discutir as ações que norteiam a sobrevivência das operadoras de plano de saúde de pequeno porte, que é o meu caso. Perfeito, Zazá. E que bom que hoje a gente também está aqui com Laís, que pode falar um pouquinho dela e explicar até para os nossos ouvintes, para os beneficiários, para os consultores que precisam entender para levar essa mensagem na ponta, o que é um APS, né? O que é essa atenção primária e como isso ajuda a operadora, dentro até do que Zazá falou, sobre essa longevidade, né? Se manter no mercado.
Falar de APS é algo assim que traz um refresco muito grande para a alma, né? Para mim que sou enfermeira há 17 anos, né? E venho vivenciando todos esses aspectos da evolução de saúde. Está hoje em uma operadora onde a gente tem esse cuidado na porta de entrada, né? Da recepção desses pacientes é algo assim que é o sonho assim acontecendo, né? A atenção primária ela visa fazer aquele primeiro acolhimento inicial, né? Fazendo a promoção à saúde, né? E os direcionamentos corretos para que o paciente consiga cumprir a sua jornada de acesso no sistema, né? Lá na PS a gente tem essa abordagem onde o paciente ele chega, é acolhido pela enfermeira. Nesse primeiro momento ali de acolhimento, ele tem toda a sua jornada, seu histórico de vida esmiuçado, né? A gente entende ali quais são as patologias que ele já abarca, né? Se existe alguma situação de cunho familiar, hereditário, né? E ele traz todo o contexto, não só de saúde, mas psicossocial naquele momento, né? Uma escuta bem ativa, onde a gente busca conhecer de fato o que é que leva ele ali àquela porta de entrada. Passando desse primeiro momento, ele vai para o nosso clínico, né? E aí o clínico, também com essa escuta ativa, ele faz os direcionamentos de forma mais assertiva, né? Você chega lá e aí você tem um problema que a gente enfrenta hoje um enfrentamento assim bem comum hoje no nosso país, que é a obesidade, né? E aí o clínico ele tem aquele cuidado do direcionamento de não dizer assim, só vou resolver aqui o seu problema, você precisa emagrecer. Olha só, dona Nara, você precisa passar aqui pelo nosso nutricionista, né? O nutricionista vai trazer para você uma linha de cuidado voltada aqui para a sua alimentação, né? Talvez você precise de um suporte psicológico, porque a gente sabe que as questões de obesidade estão ligadas à questão de comportamento, né? E a gente precisa mudar o mindset para que isso aconteça, né? Você passa pela parte de triagem de exames, passa pelo endocrinologista, porque é importante você controlar o seu metabolismo. E, para além disso, a gente tem uma retaguarda de acompanhamento com a equipe de enfermagem, né? Onde a gente faz todo o monitoramento dessa jornada. Se o paciente ele foi para todos esses passos que o médico acabou direcionando, se ele passou pelo endócrino, fez exame, e aí, dona Lara, fez o exame, né? Tá tomando a medicação, né? Quando é que você volta aqui, né? Para a gente ver como é que está aí a questão da sua perda de peso, né? Então, a gente tem esse cuidado de trazer o paciente para perto, né? Nessa jornada de saúde. Então, e assim, só um adendo, Nara, quando ela fala médico clínico, eu imagino que ela fale dessa forma para que as pessoas compreendam de forma melhor. Mas a gente está falando de um médico especialista em saúde da população, em saúde da família. A gente é um médico clínico, na verdade, que eu me refiro, a gente pensando assim, antigamente, aqueles médicos de família, que ele conhecia você, conhecia sua mãe, então ele tem esse olhar, né, mais voltado para seu histórico, realmente, né, de saúde. Então, ele não é só um clínico, como a gente está acostumado, que vai lá e faz um direcionamento, não, ele vai conhecer, de fato, a sua necessidade de jornada. E eu estava olhando assim que a APS, ela, como você começou inicialmente, você até falou que ela não é só o médico, só tem aquela especialidade clínica. Ela tem outras especialidades, como você citou aí, nutricionista, endocrinologista. Então, o que eu vejo só nessa introdução, que a APS ela é voltada ao cuidado com a saúde, né? Para evitar com que a pessoa venha necessitar de um atendimento muito mais invasivo, né? De que ela deixe de cuidar da saúde para virar um problema, uma doença. Então, quais mais especialidades que hoje a gente encontra ali dentro da APS? A gente tem o gastro, nutricionista, cardiologista, endocrinologista, ginecologista, oftalmo, ortopedista, pediatra, neuropediatra, vamos ver, psicólogo. Uma infinidade, né? Assim, os nossos pacientes, tudo que a gente consegue resolver lá na clínica, e esse é um padrão nosso de atendimento, ele já sai com a vida dele toda resolvida. Ele passou pelo clínico, tem os encaminhamentos, dali tudo que é possível ser agendado ali na clínica, ele já sai com tudo resolvido, agendado. Que maravilha! Isso é muito bom, que às vezes é o que o beneficiário às vezes fala de tá rodando a cidade inteira, faz uma coisa aqui, outra ali. E hoje a gente pode, ouvindo vocês, que dentro da APS ele tem essa centralização onde ele pode estar cuidando da saúde, até com um ganho de tempo, digamos assim, e com qualidade, que é o que todo mundo procura.
E, Nara, a literatura diz que 86% de toda a resolutividade do atendimento, ela se dá no ambulatorial. E desses 14% que vão para emergência, 3% apenas interna. Então, a gente precisa entender qual é o papel da APS, qual é o papel do usuário, quando a gente fala em transformação, em trazer educação formativa para esse mercado e entender o que é uma atenção primária à saúde. E diga-se de passagem, hoje qualquer operadora que queira ser certificada, reconhecida pela ANS, ela precisa ter dentro da sua abordagem um programa de atenção primária à saúde. Então, quando a gente convida esses usuários a fazerem parte desse sistema, às vezes as pessoas elas não compreendem a lógica daquilo que é bom para si. Né? É bom para si em diversos sentidos. Plano de saúde é um cheque em branco que fica caro para a coletividade. Se eu uso sem educação, sem consciência, sem necessidade, se por qualquer motivo eu estou com dor de cabeça, meu filho ali na primeira 24 horas teve uma febre, a depender, baixou 37, eu vi que agora regulou, 37,5 é considerado febre, mas antes disso a gente não pode buscar os cuidados, a gente não pode ligar para a central, a gente não pode fazer o uso da telemedicina, por quê? Eu sou um operador, eu sou uma empresa. Qual é a função da empresa? Ter lucro, né? As pessoas têm que entender o que é o SUS, que é um serviço de política pública universal gratuito. As pessoas têm que entender o que é filantropia. Filantropia é tudo aquilo que você faz usando o seu dinheiro, nunca o dinheiro público, e entender o que é uma empresa. Toda empresa tem por finalidade a obtenção de lucro. Não estou falando aqui da discussão de quem lucra mais e de quem lucra menos. Mas hoje a realidade das operadoras é que elas vêm fechando no prejuízo e cada dia a gente tem menos operadora no mercado de saúde suplementar. Se você contar aqui nos dedos, na Bahia não tem 10 operadoras de plano de saúde. A Bahia não tem 7. Porque quando você fala de Atitude, Promédica, União Médica, me ajude. Nordeste, estou falando da Bahia. Aí para. Aí a gente tem a Apivida, aí a gente vem com as gigantes, né? Select, Apivida, Blue, Unimed, Sul-América, Fodona, Bradesco, de ricão, a gente tá falando de 10. Mas tá falando da Bahia. A Bahia nem sequer tem mercado. E aí eu trago para vocês uma discussão ainda mais precisa e necessária. Está na hora da gente entender o que é democracia sanitária. O termo democracia já diz o quê? Democratizar, dar acesso, participação a todos. Quanto mais operadoras se fecham na Bahia, menos oportunidade tem para o seu segmento, para mim enquanto operadora e para os profissionais de saúde. Né? Hoje, com crise ou sem crise, se tem um setor que não demite e cresce, cresceu na pandemia, cresceu com todas as crises, é o setor de saúde. Então, a gente adora essa palavra, ecossistema de saúde, a gente está falando de hospital, de usuário, de cliente, né? Quem paga plano de saúde, 77% são os empresários. Então, a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo, porque assim, quando a gente empreende para ter sucesso. Mas se o insucesso tiver que fazer parte da vida do empreendedor, ele vai fazer. Vai mudar a vida de quem? Diminuindo as operadoras na Bahia, muda a vida do usuário. Do beneficiário, que tem muito menos opção. Nara, você está falando de um estado que 4 milhões e 800 mil pessoas na Bahia vivem através do Bolsa Família. 4 milhões e 160 mil pessoas têm carteira assinada. O estado de São Paulo, no primeiro trimestre, teve um crescimento de 39% de usuários de plano de saúde. A Bahia não tem sequer 2 milhões de usuários de plano de saúde. Ou a gente cuida das operadoras, ou a gente se dá as mãos e a gente entende o que é coletividade, ou é mais uma operadora que nasce, mais uma que morre. E só vai impactar o quê? A vida de quem? Quem são as grandes operadoras que quer vir para os 417 municípios da Bahia que não tem estrutura, que você, para fazer uma rede, uma dificuldade, não tem mão de obra qualificada, você tem que suar para trazer pessoas. Essa é uma relação, no meu entendimento, enquanto militante, defensora das ações, eu sou empresária. É importante que as pessoas que estejam me ouvindo entendam que eu estou no meu local de fala, enquanto empresária, defendendo aquilo que eu acredito. E isso não, o fato de eu estar empresariando não significa que eu não tenha consciência social. Eu tenho consciência social, mas eu preciso que o coletivo também a tenha. Perfeito. E, assim, algo que a gente vê que é um grande desafio das operadoras para estar se mantendo no mercado é o alto custo.
não só alto custo, como você chegou a falar, vem judicialização, nós temos a OPME. Fraude, tabelas de torcida. Eu queria que você me explicasse como o mesmo hospital tem uma tabela de internação de uma UTI de R$ 1.500 para o SUS e de R$ 4.000 para o plano de saúde. Né? A sociedade precisa compreender o que acontece. A sociedade tem que parar de ouvir o noticiário e estudar, compreender, assistir esse podcast, discutir, ligar para você e dizer, Nara, eu posso ir aí na Affinity discutir porque eu quero comprar um plano de saúde, mas eu quero entender como funciona? É assim que deveria ser. Deveria, para conhecer realmente o desafio que é manter uma operadora ativa com o mesmo CNPJ, né, Zazá? Esse tempo todo. Não pode. Mas eu vejo que esse modelo da APS, apesar de que outras operadoras, como você falou, né, também usam, mas ele vem algo muito forte, muito latente assim na atitude. Fala um pouquinho para a gente, assim, o que você já está sentindo nesse sentido de redução de custo em relação a você ter uma rede aberta, que também tem hoje, você tem hospitais credenciados, mas tem essa porta de entrada maravilhosa, que é o APS, que ajuda o beneficiário a manter o custo, a manter sua operadora, a manter seu plano de saúde, e a operadora também ajuda também nessa questões da alta sinistralidade e também do alto custo, não é isso? Com certeza, mas Nara, por incrível que pareça, nos 2 primeiros anos a gente não fala de diminuição de custo. É verdade. E aí Laís pode dizer isso melhor do que eu que está lá na operação. Quando você faz esse investimento robusto, você quer conhecer o perfil populacional dos seus usuários. A gente quer saber quais são as suas comorbidades, a de Zazá, de Laís, como a gente pode tratar e como a gente pode fazer com que esse direcionamento vá para os médicos certos, a gente evita desperdício de exame, rotatividade, se aquele exame tem 180 dias de validade, por que vai fazer outro? Ah, porque eu não gostei de Nara, quero fazer com Zazá. Não é assim que funciona, né? A gente precisa ter educação e a gente precisa entender que plano de saúde é mutualismo, teoricamente, deveria ser assim. Todo mundo paga para uma parte usar quanto precisa e a outra não usar. Porque se todo mundo hoje resolver entrar em todas as operadoras para ser atendido ao mesmo tempo, todas irão quebrar, eu posso lhe garantir isso. Né? Ninguém tem suporte para isso, a gente nem sequer tem profissional para isso, a gente não tem leito hospitalar para isso e não tem condições para isso. Então as pessoas têm que entender a função social de uma operadora de plano de saúde. A gente começa com a função social, uma APS ela começa tendo função social para atender, para acolher, para dirimir, para que a gente possa levar para as pessoas o máximo. Eu sempre digo, gente, plano de saúde é um negócio escancarado, todo mundo sabe da vida da gente. É só entrar na INS, não tem segredo nenhum, quanto eu lucro, quanto eu gasto, quanto eu faturei, quanto eu não deixei. Então as pessoas têm que parar de achar que empresário é ladrão, ambicioso, que só quer roubar, que está tirando os meus direitos. Não é justo uma pessoa entrar no judiciário porque ela quer fazer daquele jeito, sabendo que não tem cobertura, porque ela não quer fazer primeiro o tratamento, para que ela perca peso, para que ela tenha a possibilidade de ser verificada se ou não irá fazer a cirurgia. O usuário ele tem que entender que ele não pode ir no Google e chegar aqui para você dizer, não, eu preciso desse médico. Não é assim que funciona. A lei preconiza quantas consultas por ano. Tem que entender como funciona. Uma coisa é a pessoa estar um corpo adoecido. Um corpo adoecido precisa de um tratamento diferenciado. O corpo não adoecido, ele vai ser tratado na PS com a Laís, com a equipe dela, com os médicos que estão lá. É assim, Laís? Isso, e assim, é um desafio enorme, porque a gente vive em uma população que tem a cultura de ir para o médico e ter aquela enxurrada de exame. Eu senti uma dor inespecífica, e aí você faz ressonância, né? E aí só aumentando o custo operacional, né? E que não gera nenhum resultado de ordem preventiva. Você só causa, às vezes, até um pânico maior ali no beneficiário, né? Que especula naquele período que ele passa fazendo essa maçaroca de exame, né? Achando que ele realmente tem uma patologia mais severa, né? Quando a gente vem para a saúde preventiva, a gente traz o beneficiário para um local de consciência, né? Opa, estou sendo escutado, estou sendo acolhido aqui, né, na minha dor, né? E aí o médico, com a abordagem que vai trazendo segurança, a equipe, né, trazendo essa abordagem de segurança, a enfermeira, vai direcionando o caminho. E aí o beneficiário ele vai entendendo, né, que a gente não está restringindo o atendimento, a gente está tornando a jornada dele,
né, mais assertiva, né? A gente está conseguindo trazer para ele uma experiência que, de fato, traga um resultado mais efetivo, né? Esse é o maior desafio, é romper essa barreira cultural, né, de que a gente precisa trabalhar a saúde preventiva. Então, vocês que estão aí na frente, na ponta, porque a ideia desse podcast falando de APS foi justamente assim, que eu vejo que é uma dificuldade, nem todos principalmente os consultores, entendem esse modelo para que possa estar ofertando, né? Tem sido também para vocês um desafio muito grande também com a rede, com os beneficiários? Como é que vocês veem isso na coletividade? Olha, vou dividir essa fala com Laís, tá? Eu vejo, assim, pela parte comercial, o trabalho de Richelle, quando a gente faz a implantação dos serviços, a importância da gente falar da linha de cuidado, da trajetória, qual é o caminho que você deve seguir para chegar. Por exemplo, quem compra um produto da Atitude Saúde, ele não liga para a sua clínica e marca consulta. Isso não existe. Ele tem que ligar para a central de atendimento, a primeira consulta dele será direcionada para a nossa APS, ou via telemedicina, ou presencialmente. Lá em Feira de Santana a gente também tem. Então, assim, depois disso, a gente quer conhecer a sua jornada, né? Mas posso lhe garantir que não é uma benção. Fale, Laís. Esse processo de conhecer a jornada, né, é algo que, como eu trazia na outra fala, de ordem cultural. A gente tem uma resistência muito grande, né, nesse entendimento, né, de fazer a saúde preventiva funcionar de fato. Então, acho que talvez ainda essa lacuna aí seja o nosso maior desafio, né, fazer as pessoas entenderem que a porta de entrada da APS só traz benefícios para ela, né? Ela tem ali uma equipe de saúde focada, né, no processo dela, da jornada de saúde, né? Nós temos canais de atendimento direto para a gente estar ali acompanhando diariamente todo o processo, tirar dúvidas, né? Fazer de forma mais assertiva todo esse caminhamento. Só que ainda tem essa resistência muito grande, né? Eu acho que um dos grandes cases que a gente tem são as grávidas em Feira de Santana. A gestante, sim. A gente consegue, assim, a gestante, quando a gente sabe que, não sei se você já é mãe, mas quem é mãe, ela tem aquele boom hormonal, né? E aí tudo é muito novo, principalmente quando você está no início da gestação, né? E aí a gente consegue, nesse acolhimento, diminuir até as idas que são desnecessárias para a emergência, né? Porque a gente consegue dirimir ali as dúvidas do dia a dia, né? Do processo gestacional. Essa proximidade de dizer assim, olha, a gente está aqui com você, como é que está aí? Já fez os exames? Foi para o pré-natal? Como foi lá no pré-natal? Né? Está com alguma dúvida no processo? Senti isso hoje. Não, vamos lá, isso aqui está dentro da normalidade, do esperado, né? Para o seu processo gestacional. Então, assim, esse case nosso, que é o programa Caminho da Maternidade, é um case de muito sucesso, né? Porque a gente consegue trazer, de fato, né, as gestantes para próximo e a gente faz esse acompanhamento direcionado até o parto. Após o parto, a gente já tem um outro presente que a gente conhece o nosso futuro beneficiário, né? A gente faz o primeiro acolhimento ali, né? No primeiro mês, durante o primeiro mês, a gente faz todo o processo de acolhimento até que a gente vai passando a bola para outro programa, né? Então, acho que essa essência da gente conseguir acompanhar, de fato, a jornada é algo que é muito assim, proveitoso não só para a atitude, mas para os beneficiários também, né? E assim, aos pouquinhos, nesse trabalho de formiguinha, a gente está conseguindo trazer eles para perto dessa realidade e, assim, a gente tem tido ganhos bem positivos nesse processo. Esse convite de nós estarmos aqui para gravar esse podcast com essa intenção, né? Eu costumo dizer que eu sou mulher de intencionalidade, eu faço as coisas intencionalmente. A gente está aqui intencionalmente buscando quebrar mais uma barreira, levar para os consultores, para o mercado, para o usuário, informação. E como a Laís falou, assim, né? Tá na hora de parar de ser um trabalho de formiguinha, porque é algo real, é algo necessário. Você, quem trabalha com operadora sabe, a ANS exige que a gente mande quantas ultrassons foram feitas, quantos partos, se foi cesáreo, se não foi. Todo esse perfil populacional faz parte do nosso IDSS para compor a nossa nota de atendimento, né? Então, assim, as pessoas estão na hora de compreender qual é o papel de cada um. Eu tenho que reclamar menos, entender qual é o meu papel nessa aqui. Eu, enquanto comprador, preciso aprender a ler o contrato antes de assinar. Usuário de plano de saúde ou de qualquer coisa tem que ler o contrato antes de assinar. Aí, quando a gente recebe um contrato que está marcado não, a gente sabe que é uma fraude.
né? Porque não existe eu ter 48 anos e não ter nada, né? Como foi que eu passei pela vida e não tem nada? Porra, né? Tem alguma coisa aí que não bate muito bem. Ia depender do histórico familiar, como ela falou, psicossocial, tudo isso interfere. Então, assim, a ideia do podcast é que a gente possa abrir oportunidade de diálogos e, assim, a APS está à disposição do usuário. Se ele, antes de querer adquirir o produto Atitude Saúde, se sentir à vontade para visitar, né, Magda, que é nossa gestora operacional administrativa, fazer essa agenda com a Magda, tem Laís lá para fazer esse guia, né, falar sobre os procedimentos. A gente não é uma caixinha preta, né? A Atitude Saúde, ela nasce com a filosofia de transparência, de humanidade, de respeito. Eu acho que o mercado está tão desacostumado a ser tratado com respeito e transparência que é difícil acreditar no que a gente faz. Forte, viu, Zazá? Mas, enfim, realmente a gente precisa entender melhor como funciona para estar fomentando isso na ponta. E, pelo que eu conheço, a APS, no caso da Atitude, ela não está focada somente naquele atendimento presencial, que é o forte, mas ela também está usando a tecnologia para chegar, né, para estar levando mais saúde, né, mais cuidado para os beneficiários. Como é que funciona isso? Eu acho que vocês têm telemedicina, né? Como é? Nós temos telemedicina, né? Temos um canal de WhatsApp exclusivo para gestantes, pacientes atípicos, crônicos, né? E a gente, de segunda a sexta, a gente faz esse atendimento direcionado, né? Para o nosso público em geral. E detalhe, Nara, ainda que exista diversas telemedicina, a gente propaga, apenas 3% da população brasileira faz uso de telemedicina. É uma daquelas coisas que a gente costuma dizer que ainda não pegou, né? Eu não sei porque as pessoas têm uma necessidade, eu não sei onde elas acham tempo, porque eu faço meus exames, estou mandando para o doutor Marcos via WhatsApp, esperando que ele tenha tempo de me dar minha devolutiva, porque eu não tenho tempo de ir lá para buscar, né? Se eu pudesse, aparecia assim uma inteligência artificial, escaneava tudo, já me dizia ali mesmo, estava tudo resolvido. Mas as pessoas, elas ainda não compreendem, assim, olhe, não existe o futuro da saúde. Não existe. Eu não sou médica, mas posso lhe garantir. Não existe futuro na saúde sem inteligência artificial. Não existe futuro na saúde sem as novas tecnologias de acesso. E a gente está falando de um estado pobre e que se a gente não buscar caminhos para a gente encurtar o processo, a maioria da nossa população usa cartão de benefícios, porque não pode pagar acesso à saúde, e ela tem que entender o que significa um cartão de benefício, que ela está pagando ali uma mensalidade de R$ 35, e que quando ela precisa de um médico, ela vai ter que pagar ali uma consulta com 30%, 40% de desconto, e normalmente, quando ela vai fazer a conta, eu posso garantir que está saindo muito mais caro do que ela pagar uma mensalidade de um plano de saúde. Mas o que é que a gente fala? Eu sempre digo que a educação, ela é essencial para a transformação social. Ou a gente se educa, ou a gente se educa, ou a gente se educa. É verdade. E me diga uma coisa, você, Laís, que está lá, e Zazá também pode ter, um case de sucesso assim, da APS, algo que marcou sua trajetória lá dentro da Atitude, alguém que ainda não conhecia, né, mas que você viu que foi um beneficiário, que foi aquele case de sucesso, que você, como profissional, falou, poxa, peguei na mão desde o início e hoje está aqui, ou nasceu uma criança, ou enfim, algo que realmente a APS transformou. Nós tivemos essa dificuldade inicialmente com as gestantes, né? Por conta da fragilidade do momento gestacional, né? Enfim, e era muito resistente saber que você tinha alguém que você podia de fato contar, né? E aí nós tivemos uma beneficiária de feira que ela passou por algumas séries, foi uma gravidez bem delicada, ela tinha trombofilia, né, e já tinha tido abortos anteriores, né, e esse acolhimento, ela traz a narrativa no pós-parto dela, né, do acolhimento, do quanto foi importante saber que ela podia contar com alguém, dos direcionamentos que ela teve, da assertividade, né, no processo da segurança, de entender ali a jornada dela de saúde, né, e hoje a gente já acolhe o bebê dela, né, esses dias atrás a gente estava acolhendo o bebê dela e dando continuidade, né? Então, assim, isso
traz para a gente, assim, sabe, uma alegria muito grande, né, de saber que a gente está caminhando de uma forma assertiva, que aos pouquinhos a gente consegue trazer essa cultura da saúde preventiva, né, do direcionamento, né, que as pessoas conseguem entender que a gente não restringe atendimento, mas sim a gente direciona de forma mais assertiva, né, que a gente evita a hospitalização, que a gente evita uma emergência, a gente evita uma crise hipertensiva, né, e aí esses casos que são vários, né, no dia a dia, que a gente vai sabendo que a gente está no caminho certo. E você falou algo muito, muito importante aí. Não restringe atendimento, mas direciona para o atendimento correto. Isso é muito importante mesmo. Gostei da sua fala. Eu tenho um case da Atitude também para contar. Na verdade, assim, como eu fico muito na parte, conversando muito com os consultores em relação a estar ofertando, né, a conhecer o produto que está comercializando. E eu fui no evento da Atitude, estava com o Richelle e tinha umas vendedoras, uns consultores lá. Aí eu perguntei, você já conhece a Atitude? Ela falou, é meu plano de saúde. Menino, mas foi uma alegria. Ela falou, tenho eu, minha filha e meu filho, e até meu filho, que não tem essa espontaneidade de estar fazendo consulta, ele já usou a APS. Eu falei, que maravilha! E foi bom, foi um dia de sorteios, foi um dia bem bacana e eu tive esse relato dela que foi muito bom ouvir, que a gente viu que se o consultor ele já comprou para ele, ele já usou e viu que é bom, ele vai ofertar isso de uma forma conhecedora, né? Já com esse conhecimento e certamente vai estar multiplicando esse conhecimento, que é o que a gente briga aqui todo dia. Importante. Lá na PS, eu e a Magda, a outra gestora operacional, nós temos um lema, que ninguém sai de lá sem ter seu problema solucionado. Além de um café especial que ela faz lá para todo mundo, né? Então, assim, lá é um lugar realmente de acolhimento, né? De escuta e de resolução também, né? De conflitos, às vezes, né? Ele chega ali ainda sem saber, com essa distorção de como é que funciona o processo. Mas, enfim, a gente consegue conduzir e harmonizar para que a jornada seja mais tranquila, a experiência seja mais tranquila. Perfeito. E lá na Clínica Santana, né, você falou da maternidade, mas tem um outro programa de vocês que é bem conhecido, que é o Leveza com Saúde, se não me engano, é isso? Leveza com Atitude. Isso. É o nosso programa que a gente trabalha com os obesos, né? A gente tem esse atendimento que nossa porta de entrada, parece repetitivo, mas acho que é importante até a gente frisar, passa ali pela enfermeira, o médico, e o médico faz o direcionamento, né? E aí, no fluxo para a obesidade, a gente faz esse encaminhamento. O médico ele encaminha para o endócrino, né? Às vezes tem o suporte psicológico, porque é importante. A maioria dos nossos obesos ele tem uma dificuldade muito grande de entender o porquê que ele precisa, né, ter uma saúde, né? Nem pelo corpo, é a saúde física dele, né? Restaurar essa saúde. Então, assim, é um desafio muito grande. Zazá traz isso muito bem, né? Pega no pé, liga, manda mensagem, porque assim, é o mais difícil, porque tem desculpa, minha amiga, de tudo quanto é jeito. Só falta a gente ter que ir lá e pegar assim na mão, vamos, você vai hoje aqui na academia, minha querida, vamos lá que hoje você vai comer sua dieta aqui, seu plano alimentar aqui, ó, como prescrito, né? Ah, porque eu tô com dor de cabeça, porque eu vou fazer uma viagem, porque hoje eu não acordei bem. Então, assim, são várias desculpas de autossabotagem que a gente vê, né, nesse processo. Então, por isso a importância de ter esse acolhimento psicológico, por isso a importância da equipe multi. Nós temos uma nutricionista também que é formidável, né, a doutora Raíssa, faz um acolhimento, assim, sensacional, plano totalmente direcionado, né, e a gente consegue bater essa bola, fazer essa troca, né, com os nossos pacientes, né, de como é que a gente pode ali, olha, Raíssa, a gente pode ajustar isso, doutor Marcos, ó, o que é que você acha disso? E a gente vai conseguindo melhorar essa jornada no processo. Nós temos hoje, né, um público também de crianças atípicas. Hoje a gente tem hoje uma verticalização, né, desse atendimento com a clínica parceira nossa, né, onde a gente consegue acolher. Não, a gente entende que o acolhimento não é direcionado só para a criança, mas também para essa mãe, né? Então a gente tem essa escuta ativa com a mãe, a gente consegue entender ali no dia a dia que às vezes, né, ela não está em um bom dia porque o paciente teve uma crise e enfim.
A gente faz esse acolhimento lá na clínica, a gente tem um neuropediatra, ele traça esse plano, né, terapêutico, e a gente faz encaminhamento para que ele faça a jornada dele de terapias, né? A cada 90 dias, a gente convida eles presencialmente à clínica para entender como é que está essa jornada, para fazer uma escuta de como é que está esse processo terapêutico, quais foram as evoluções, e aí ele passa de novo no nosso neuro. E Laís está sendo econômica. Para você ter ideia, esse é um programa onde nós pedimos para que Laís e o médico fossem visitar todos em casa. Né? Então, assim, o programa vai muito mais além. As pessoas não têm noção do que a Atitude faz. As pessoas não conhecem o nosso trabalho. As pessoas falam uma palavra muito bonita chamada saúde com valor. Elas não sabem onde encontrar saúde com valor. E nós ofertamos saúde com valor, nós entregamos saúde com valor, e ainda assim as pessoas não conseguem perceber. Eu consigo dizer que a diferença, Nara, do ovo do pato... Sabe por que a gente come ovo de galinha e não come ovo de pato? O ovo do pato é maior, tem mais concentração, né? É saudável, é maior e é quase de graça. Mas é porque quando o pato bota ovo, ele não faz barulho. E quando a galinha bota um ovo, ela faz muita zoada. Vocês me desculpem a analogia, mas a gente entende que o fato da gente trabalhar com respeito e seriedade, até por conta da LGPD, a gente faz todos os processos dentro da clínica. Então, assim, eu não conheço nenhuma outra operadora que pede para o seu grupo assistencial, junto com o seu neuropediatra, para que vá até a casa dessas mulheres, e elas existem, podem dar seus testemunhos se eu estiver mentindo, para que nós possamos conhecer o médico, eu não, que não sou médica, a realidade socioeconômica e cultural dessa família, para que a gente possa entender a modulagem do tratamento que essa criança precisa. Tirando a Atitude, eu não conheço nenhuma, né? Aí você diz que vive no mundo de Alice, eu estou vivendo no mundo de Alice. É realmente assim, é um cuidado muito, muito grande, esse cuidado que a Atitude tem. E, ô Zazá, então, eu queria uma fala sua no sentido de que como você orientaria o consultor a falar de uma APS em uma linguagem onde o beneficiário conseguisse entender a importância, e não só isso, na importância do APS, mas também na importância da longevidade da operadora. Nara, a primeira coisa que eu diria para o consultor de mercado, aquele que não compreende o que a gente faça, eu gostaria que ele ligasse para você ou para nós e pedisse a nossa presença durante a sua venda. E se precisar, a gente faz a ligação junto com ele para que esse usuário, ou ainda, peço a ele que vá diretamente à APS junto com a paciente. Se ligar para a gente paga o Uber, faz o Pix, para que ele possa ir lá, para que ele leve esse usuário lá. Aquilo que a gente não domina na fala, a gente domina no exemplo. Então, a Laís vai estar lá, ele vai chegar lá, vai ter outras pessoas sentadas, ele vai poder perguntar como é que funciona. Eu não entendo. Meu babá sempre diz que a gente está vivendo a era do aquário, a era da verdade, onde a gente precisa dizer o que de fato acontece. Então, eu pediria consultor, corretor, usuário, acima de qualquer coisa, conheça o que você está comprando. Procure saber como funciona a operadora Atitude Saúde, qual é o nosso modelo de negócio. Por favor, não venda meu produto sem que o cliente conheça, sem que o cliente saiba que ele não vai poder marcar o plano na hora que ele quer, como ele quiser, porque isso não é verdade. E isso vai gerar conflito, isso vai gerar NIP, isso vai gerar desgaste, isso vai gerar tudo que a gente não precisa. Por quê? Porque fazer a venda pensando apenas na comissão não é bom para mim, nem bom para ele, porque o cliente dele vai se chatear com ele, vai se chatear com a operadora. E aquilo que você não domina na informação, pede ajuda à Affinity, pede ajuda à Atitude Saúde, você sabe que Richelle está à disposição. E ainda digo mais, vai lá na APS e conhece o programa. Eu tenho certeza que qualquer corretor, qualquer operador que chegar na APS, se dirigir a Magda ou a Laís, ele vai ficar encantado com aquilo que ele vai ver, com aquilo que ele vai ouvir e com o espaço de acolhimento que nós temos. Então, isso é o que eu diria. Eu aprendi há muitos anos na minha vida, enquanto profissional, que tudo aquilo que eu não sei, eu digo eu não sei e pergunto a quem sabe. Perfeito, obrigada. E você, Laís, assim, qual a sua maior satisfação, né? Que é uma satisfação trabalhar em uma operadora com um modelo desse, com tanto cuidado?
Para mim é maravilhoso, né? Poder partilhar desse momento da atitude, né? Dessa mudança, desse aculturamento que a gente vem trazendo, o fortalecimento de vínculos. Isso é fantástico. É uma oportunidade ímpar, né? Saber que a gente consegue promover saúde, que a gente consegue fazer direcionamentos mais assertivos, né? Que a gente consegue trazer acesso à população de um plano que entrega o que de fato se compromete, né? Isso é importantíssimo na jornada. Muito obrigado. E Zazá, e me fala um pouco em relação à operadora Atitude. O que é que você vislumbra assim a âmbito nacional? Fala um pouco. Fale pra gente, Zazá, porque eu sei que a Atitude é uma operadora muito séria, cresce a cada ano, né? E é uma luta grande sua, essa militância sua. Nara, tem uma fala minha, não preciso mentir, porque é só entrar na internet que as pessoas vão encontrar. Todo dia eu penso em desistir. Todos os dias eu acordo pensando em desistir da Atitude Saúde. Pensando em desistir por entender qual é a dificuldade que o mercado tem para nos vender, por que o mercado da Bahia não abraça a Atitude Saúde. Eu tenho uma rede que ninguém tem. Eu aposto, eu quero que vocês aí chamem o seu consultor. Qual é a operadora que tem a rede que eu tenho? Não estou falando de seguradora, que você pode ir em qualquer atendimento e vai ser reembolsado. Na Bahia hoje não existe uma operadora que tem uma rede maior do que a minha. Qual é a dificuldade do corretor de vender Atitude Saúde? Não acredita na operação porque é dirigida por uma mulher? Porque uma operação dirigida por um homem merece crédito? Porque um homem tem que validar aquilo que eu faço? O que é que eu vislumbro para a Atitude? Respeito, porque eu sou empreendedora. Se eu desistir da Atitude, amanhã eu empreendo com outra coisa. É da minha natureza. Eu sou como um camaleão. Eu sempre vou ter uma oportunidade. Eu estudei demais para isso. É verdade. E assim, e a cada momento que nós vimos uma operadora se fechar, perde o beneficiário no sentido de ter uma opção a menos, perde o consultor porque não vai ter um produto para comercializar. E a gente precisa realmente conhecer o que nós temos de melhor para estar ofertando. E ofertar algo que nos dá certeza do atendimento, da entrega, é muito, muito importante para a nossa profissão, né? Como também para o nosso beneficiário. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado desse podcast, que vocês, se tiverem alguma dúvida, realmente nos procurem, conheça melhor como funciona um APS, conheça a Atitude Saúde, porque eu posso garantir para vocês, vocês têm um excelente produto, um custo-benefício maravilhoso para estar ofertando. Eu quero aqui imensamente agradecer a você, Zazá, muito, muito. A você, Laís, que está à frente dessa operação também maravilhosa. E dizer assim que eu realmente estou encantada. Parabéns, Zazá. Eu imagino que é exaustivo, porém, assim, você está de parabéns. Nos representa muito, muito bem. É um orgulho ter uma mulher hoje à frente da operadora, uma mulher militante e que briga cada dia mais para que na Bahia a gente venha a ter uma operadora grande e também não só no sentido que eu falo grande, no sentido de realmente entregar o que está ofertando. Obrigada e mais uma vez meus parabéns. Quer finalizar? Que é isso. Nós agradecemos a oportunidade. Eu sempre digo que eu nunca me furto a estar em um espaço onde possibilite qualquer possibilidade de educação. Acredito na educação, acredito que a educação ela é transformadora para o mundo dos negócios, para os usuários, para nós, e a gente precisa sim ter espaços como a Affinity Cast para que nós possamos levar a informação daquilo que nós fazemos. E eu espero que, como você disse, que a gente acredite na Bahia, acredite no produto da Bahia e fortaleça a Bahia, independente de ser um homem ou uma mulher no comando da operação. Mas é um orgulho que é você, viu? Obrigada a todos, viu? Obrigada, Laís.